que os fins justificam os meios? Naquela época eu achava que sim. Eu tinha certeza de que só a violência poderia acabar com o capitalismo. Anos mais tarde, quando estive na Rússia, em 1919, e presenciei as atrocidades que Lenin e Trotsky impingiram no povo russo, eu mudei radicalmente a minha opinião. Eu descobri que o meio utilizado acaba se tornando parte e parcela do propósito a ser alcançado. Mas naquela época eu não pensava assim. Eu sei dizer que depois de uma semana, a bomba não explodiu. Ou a dinamite estava úmida, ou as instruções do livro estavam erradas. O fato é que nós tínhamos que mudar os nossos planos. Então nós pensamos em comprar um revólver. Sasha entraria na fábrica e atiraria em Frick. Mas todas as nossas economias tinham sido gastas com a confecção da bomba. Então, eu me lembrei de uma personagem do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, Sônia. Sônia se prostitui para ajudar a sua família. Então eu pensei, se Sasha vai dar a sua vida pela revolução, por que eu não posso emprestar o meu corpo? Eu não tive dúvidas. Eu arrumei uma fina lingerie, um par de sapatos altos, e naquela mesma noite eu me juntei às prostitutas da Rua 14. A noite já estava terminando, eu estava muito decepcionada comigo mesma, quando apareceu um homem aparentando uns 60 anos. Eu tinha 23 naquela época. Ele me convidou para tomar uma cerveja e eu aceitei. E então ele me disse: você não tem futuro para essa profissão? Tá na cara que você é uma novata. Não tem garra, não provoca nenhuma excitação. Eu acho que você está fazendo isso aí só por necessidade. Mas, meu senhor, qual dessas moças não faz isso por necessidade? Eu fiquei com vontade de fazer um belo discurso para ele. Mas eu não podia deixar ele perceber que eu era Emma Goldman, a anarquista. Eu sei dizer que ele me deu $10 e me mandou de volta para casa. Meu último recurso foi escrever para minha irmã, dizer que eu estava doente e que precisava de dinheiro. Assim que o dinheiro chegou, Sasha partiu e eu e Fédia ficamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos. No dia 23 de junho de 1892, Fédia invade meu quarto com um jornal nas mãos. A manchete dizia: um jovem rapaz chamado Alexandre Bergman, atira em Frick. O assassino é dominado pelos trabalhadores depois de uma luta desenfreada. Esse jornal está mentindo? Então Sasha fez isso pelos trabalhadores e eles o dominaram? Compramos todos os jornais do dia e todos diziam a mesma coisa. Mas o importante é que Sasha tinha agido. Frick não tinha morrido, mas certamente não iria durar muito tempo. Sasha foi condenado a 22 anos de prisão. Eu continuei em liberdade, mas fui vigiada e perseguida. Eu passei dias procurando um lugar para morar, porque o dono do lugar onde eu morava pediu as chaves. Até que um dia, eu estava passando numa rua, não muito longe da Terceira Avenida, quando vi uma placa que dizia: alugam-se quartos. Fui e perguntei, eles cobravam $4 por mês e não pediam documentos. Eu aluguei um quarto imediatamente e fui me deitar cedo. Fazia dias que eu estava dormindo em bondes por não ter onde morar. Mas no meio da noite, batem na porta. Era um homem procurando por Elizabeth. Meu senhor, o senhor errou de quarto. Aqui não tem nenhuma Elizabeth. E daqui a pouco, bate outro homem procurando por Clotilde. E no dia seguinte, outro procurando por Rose. E outro procurando por Mildred. Então, eu percebi que eu estava morando num bordel. Aquelas moças não acreditavam que eu não estava lá para ganhar a vida. Eu logo me tornei amiga e confidente de muitas delas. E elas também me ajudavam, trazendo algumas costuras para eu ganhar algum dinheiro. A solidariedade delas me comovia. Foi um período muito tranquilo.
que durou pouco. Eu passei o inverno de 1893 lutando pela libertação de Sacha. Aquele ano ficou conhecido como o ano do Grande Pânico. Mais de 15 mil empresas americanas fecharam suas portas. Mais de 6 mil bancos. Muitos trabalhadores estavam em greve e muitos desempregados. Então, eu me dediquei a ajudar os desempregados e a falar aos que estavam em greve. Mas na Filadélfia eu fui presa, acusada de ter incitado os trabalhadores à violência, coisa que absolutamente eu não tinha feito. Fui submetida a um interrogatório. Não, senhor, eu não acredito em nenhum ser supremo. Não, senhor, eu não acredito em nenhum governo, pois todos eles são contra o povo. Por que não abandono o país? E para onde eu poderia ir? Em toda parte as leis são contra os pobres. E depois dizem que eu não posso ir para o céu, tampouco me interessa ir para lá. Eu tenho certeza de que foram as minhas ideias e não as minhas ações que me levaram presa. Eu fiquei 1 ano na cadeia, o suficiente para perceber que as prisões não passam de verdadeiras fábricas de seres antissociais. Quando eu saí da prisão, eu voltei às minhas atividades anarquistas e passei a trabalhar como enfermeira. Foi então que eu reencontrei um anarquista austríaco de lindos olhos azuis, Ed Brady. Ed me fascinava por sua cultura. Ele falava francês e me ensinou a ler em francês, e através dele eu consegui ler os grandes clássicos da literatura, Voltaire, Racine, Molière. Além disso, ele cozinhava como ninguém. Ai, eu fiquei completamente apaixonada. Nosso relacionamento durou 7 anos. Ed me incentivou a eu ir a Viena para fazer um curso de enfermeira e de parteira. Fédia, que já estava com sua vida estabilizada, se entusiasmou com a ideia e ficou de me ajudar com $25 por mês. Eles acabaram me convencendo. Então eu parti, no outono de 1895. Eu desembarquei primeiro em Londres. Londres, naquela época, era conhecida como a pátria dos anarquistas. Todos os anarquistas que estavam com problemas em seus países migravam para lá. Eles fizeram uma pequena recepção para me receber. E foi nesse dia que eu conheci Louise Michel. Desde que eu tinha lido sobre a Comuna de Paris, que eu tinha muita curiosidade de conhecê-la. A besta selvagem, a virgem vermelha, como lhe chamavam os jornais, não passava de uma mulherzinha magra, de olhar muito jovial, apesar dos seus 65 anos de idade. Passamos a noite inteira conversando e ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Semanas depois, eu recebi uma carta de Kropotkin para ir visitá-lo. Ele era o meu teórico preferido. Quando eu cheguei na casa dele, ele pôs água para fazer um chá e foi me mostrar pequenos objetos de madeira que ele fazia com as próprias mãos. Um banquinho, uma estante, uma cadeira. Eu fiquei perplexa. Então aquele erudito, aquele homem de ciência, era também um artesão? E ele também me falou uma frase que eu jamais esqueci. O trabalho manual e o trabalho intelectual se completam. Londres estava uma delícia, mas eu tinha que partir. As minhas aulas iam começar no dia 1º de outubro. Eu desembarquei em Viena usando o sobrenome de Ed. Eu fui como senhora Emma Brady, porque os anarquistas eram muito perseguidos por lá. Mas a vida social de Viena me encantou. As óperas de Wagner, as peças de Ibsen. Mas o que mais me entusiasmou foram os escritos de Nietzsche. Eu devorei todos os seus livros. Eu fiquei tão encantada com tudo que eu tinha descoberto que eu escrevi longas cartas ao Ed para compartilhar esse tesouro com ele. Mas as respostas dele foram um pouco evasivas. Acho que ele não se entusiasmava com a nova arte. Um outro pensador que me entusiasmou foi Freud.
eu pude fazer um curso com ele. E através das ideias de Freud, eu percebi o quanto a repressão sexual afeta o comportamento humano. Eu passei a me conhecer melhor e a reconhecer as minhas próprias necessidades. Bem, eu sei dizer para vocês que eu voltei para casa em 1896, com 27 anos, com os diplomas de parteira e de enfermeira e com 2 malas bem cheias de livros e nenhuma roupa nova. Quando eu cheguei na América, o anarquismo estava em alta. Eu dava palestras e mais palestras. Minhas atividades eram intensas. Mas quanto mais a minha moral subia, mais a de Ed declinava. Ele criticava tudo que eu fazia. Eu acho que você faz essas palestras aí só pelos aplausos, pela glória. Você passou 1 ano em Viena para adquirir uma profissão e agora fica perdendo tempo com essas estúpidas reuniões? Eu não gostava nada disso. Um dia, nós fomos jantar na casa de uns amigos, quando saiu o assunto de Nietzsche. Então eu disse, para mim, Nietzsche é um poeta, é um inovador, um verdadeiro anarquista. E Ed me interrompeu dizendo, para mim esse Nietzsche não passa de um louco. E eu fiquei furiosa. Quando chegamos em casa, ele tentou me abraçar dizendo que não deveríamos brigar por causa de Nietzsche. Aí eu falei para ele tudo que estava atravessado na minha garganta. Não se trata de Nietzsche, mas de você. Sob o pretexto de um grande amor, você tem feito tudo para me aprisionar, para me acorrentar e tirar de mim as coisas mais importantes da minha vida. O movimento, os meus amigos, as minhas opiniões. Mas não pensa que vai me prender, não pensa que vai me amarrar. Eu não quero ser esposa, eu não quero ser mãe, eu quero ser livre.